Vamos então com as notas para os jogadores do Atlético, as notas individuais, as avaliações da equipe Sagres. E a partir de agora, então, notas individuais para Atlético 2, Vasco 1, Vasco 1, Atlético 2. Comigo, Charlie Pereira. Que notas merecem os jogadores do Atlético nessa vitória, Charlie? Vamos lá, Rafael Bessa, Atlético 2, Vasco da Gama 1. Um jogo em que o Atlético mereceu o triunfo diante do Vasco da Gama. Foi um Atlético melhor do que o Vasco. O Atlético merece nota 8, se você for fazer uma análise no geral pelo jogo hoje, lá na Arena São Januário, jogo pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jean, nota 8, né? Bem o Jean, seguro, capitão do time hoje. Eu nem concordo muito com essa situação do rodízio de capitão, mas é uma estratégia que o Mancini utiliza. Na seleção brasileira, o Tite utilizou isso e hoje o capitão foi o Jean. E olha, arrebentou no gol do Atlético. Não teve culpa no gol do Cano, não. Mas olha, ele fez uma sequência de 2 defesas, né? Quando o jogo, né, tava 2-1 já pro Atlético, né? Ali é como se fosse um gol, né? Uma jogadaça aí do Jean, nota 8 para ele. Gostei do Dudu, foi o melhor jogo que eu vi o Dudu com a camisa do Atlético. Para mim, nota 7 aí pro lateral direito do Dragão. O Nicolas fica com nota 6, né? Para mim, o Dudu foi melhor do que o Nicolas. O Dudu, ele teve que, né, em muitos momentos, né, tentar ali conter o Thales Magno, né, e conseguiu anular ali a revelação vascaína. Bem sólida a defesa do Atlético, 7 para o Éder, vou dar 7,5 para o João Vitor, né, zagueiro do Vila Nova, zagueiro do Atlético, apesar de jovem, mostra muita firmeza, mostra ser um jogador assim que não se abate, que não treme, né? Gostei sim do João Vitor. O Edson, muito regular, sempre o Edson, 7 para ele, 7 também para o Marlon Freitas, que infelizmente saiu contundido, jogou só o primeiro tempo, mas jogou muito bem a primeira parte do jogo. Entrou o Matheus Vargas no lugar dele, quase que ele faz um belo gol lá em São Januário, pegou de primeiro uma bola de fora da área, e aí o goleirão do Vasco fez a defesa, fica com 6,5 o Matheus Vargas. O Chico, né? Mais uma boa partida do Chico, né? Entrou contra o Fluminense bem, contra o Grêmio bem, e hoje contra o Vasco bem, nota 7. Confesso que eu fiquei com o pé atrás em relação ao Chico, eu falei assim, será que ele vai dar conta de uma Série A? Porque ele jogou em alguns clubes de Série B, mas nunca assim como um grande destaque. Mas ele tá indo muito bem com a camisa rubro-negro. O Oliveira já entrou ali já depois dos 35 minutos para segurar o resultado. O Atlético já vencia por 2-1, fica com nota 6. Lá no ataque, eu vou dar 6 pro Ferrarez. Não gostei tanto da atuação do Ferrarez hoje. Vou dar 8 pro Janderson. O melhor jogo dele com a camisa do Atlético, atrevido no primeiro tempo, criando oportunidades. Deu uma bola pro Chico se consagrar, mas o coreano acabou chutando lá em cima. E ele também teve uma oportunidade de se consagrar e acabou errando um gol na frente do Fernando Miguel, né? Escolheu a jogada errada. Vou dar 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pro Renato Kaiser. Teve 2 oportunidades. Você tinha que fazer igual no Rio de Janeiro, Charlie. Igual no Carnaval, ué. 10. Nota 10. Ele e o Cano foram os personagens. O Cano teve uma oportunidade, fez o gol. Teve uma segunda, que ele se embaraçou todo, levou a bola com o braço, mas tinha feito o gol, né? Mas fez só um gol o Cano. O Kaiser teve 2 oportunidades, fez os 2 gols, merece 10, né? Foi o melhor jogador em campo. No ataque do Atlético entrou o Everton Felipe, o Yuri e o Mateuzinho. Vou dar 5 pros 3 aí, porque, né, ofensivamente, quando eles entraram, né, o Atlético não conseguiu produzir tanto. O Atlético já estava mais numa situação de administrar o resultado. A bela vitória diante do Vasco, 2-1, lá na Arena São Januário. Meia-noite mais 17 minutos, você está no Futebol Fantástico, aqui pela Sagres, que tem um oferecimento de Imperial Ferramentas. A Imperial reforçou o estoque de EPIs, tendo disponíveis os principais produtos de segurança e prevenção à Covid-19. Protetor facial, Stelflex, 24,90. Álcool em gel, Nutriex 90 gramas, 5,50 ou 4 quilos, 36,50. Imperial Ferramentas, Avenida Anhanguera e Parque Oeste Industrial. Kleber, então,
Mete rapidão aí as notas para os jogadores do Atlético. Notas para os jogadores, as suas avaliações. Kleber Ferreira. O Jean hoje foi pontual, importante para o Atlético vencer o jogo. Fez 3 defesas muito importantes e fica com a nota 8. Que o Dudu fez com a camisa do Atlético. E por quê? Porque fez o arroz com feijão. Pegou a bola, marcou curtinho, não deu espaço para quem ele estava marcando. Todos que caíram no seu setor, ele marcou curto, não quis fazer aquilo que ele não dá conta, não inventou em momento nenhum, cumpriu o beabá, fica com a nota 6. O João Vitor, quase que ele entrega um gol. Rapaz do céu, se o Cano capricha um pouquinho mais, teria feito um golaço. Mas foi só essa falha dele. Ele, no mais, ele teve um bom comportamento, nota 7. O Éder precisa tomar mais cuidado, tanto pelo chão quanto pelo alto. Ele pega um atacante e deixa virar daquele jeito que ele deixou o Cano virar em cima dele, do Oliveira, ele vai perder o espaço do time atleticano. O mais fraco da zaga, uma nota 5 para ele. O Nicolas fez uma partida excepcional em todos os sentidos. Ninguém atacou do lado dele. O cruzamento para o Kaiser abrir o placar foi dele na cabeça do Kaiser. Ele deu uma outra bola para o Matheus Vargas, que também teve uma finalização perfeita, mas aí o goleiro do Vasco da Gama acabou pegando. Teve um outro lance do Matheus Vargas também, que chutou de fora da área de um rebote de uma falta, que o goleiro do Vasco também pegou muito bem o Fernando Miguel, fez uma grande defesa. O Nicolas vai ficar com a nota 7. No meio campo, o Edson é um jogador regular de sempre. Jogador que joga sério, jogador que joga duro, sem ser violento, uma nota 7 para o Edson. O Marlon Freitas, enquanto esteve em campo, foi muito bem no primeiro tempo, machucou e saiu. Ele vai ficar com a nota 7. E foi substituído, por incrível superioridade, pelo Matheus Vargas. Jogador que entrou, teve esse lance na bola do Nicolas, teve um rebote de falta em que ele pega um chute de fora da área lindíssimo. E o Fernando Miguel, se não é o goleiro que é, tomaria o gol, fez uma grande defesa, ele deu passes importantes, ele acionou o Nicolas para jogar, ele acionou o Kaiser lá na frente para fazer o peão. Enfim, um jogador de muita qualidade, ele não pode ficar fora do time do Atlético, e se tiver que ser reserva, é a primeira opção para entrar. Então, o Matheus Vargas fica com a nota 8. O Chico, bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele cansou. Mesmo assim, não merecia ter saído do jogo, não. O Chico vai estar com uma nota 7. Entrou no lugar dele o jogador Oliveira. O Oliveira, ele não entrou bem, não. O Oliveira cometeu uma falha na hora do gol que o Cano levou com a mão, que não pode cometer, não. Ele e o Éder. Então, o Oliveira vai ficar com a nota 3. O Janderson, eu gostei do Janderson. O primeiro tempo foi muito bom. Depois aconteceu uma coisa que vai acontecer com ele. Ele vai cansar, o jogador chegou depois, o grupo já estava formado, e é natural. E aí, nessa hora é que a gente cobra. Substitui o jogador, não é o último jogo do campeonato. E o técnico do Atlético hoje fez isso. Tirou o Janderson e colocou o Mateuzinho aos 14 minutos do segundo tempo. E acrescentou demais. Tanto que o segundo gol do Atlético, o Matheus colocou a bola na cabeça do Renato Kaiser. Se ele não tivesse lá para fazer aquilo, o Atlético não teria feito gol. Simplesmente isso. Foi um jogador decisivo como centro. Nota 8 para o Mateuzinho. E o Renato Kaiser, o grande herói da partida. Realmente esse atacante ele é fantástico. No primeiro tempo, o Atlético errou em procurar as finalizações. Ele estava muito marcado. O Atlético estava procurando as finalizações com os espaços que ele abria. E aí, o Chico perdeu um gol que não pode perder, o jogador profissional não pode perder. Ferrares perdeu um gol que o jogador profissional não pode perder. E o Janderson, pelo amor de Deus, o gol que o Janderson perdeu, na pelada, se alguém estiver jogando no meu time perder, eu tiro do time. Ele recebeu a bola frente a frente com o goleiro do Vasco, dentro da pequena área, não havia espaço, matematicamente falando, não havia espaço para ele encobrir o goleiro do Vasco. Não tinha como. Era meter a bola por baixo e correr para o abraço. Ele tenta encobrir o goleiro do Vasco ali, àquela altura do campeonato. Não é assim, meu filho. Faz a coisa certa que você faz o gol. Embora tenha feito um bom primeiro tempo, perde esse gol e isso é ruim. Ele vai ficar com a nota 7 pelo primeiro tempo. O Renato Kaiser vai ficar com 10. Renato Kaiser realmente foi perfeito. Quando o Atlético procurou o Renato Kaiser para finalizar, com o Nicolas e com o Mateuzinho, jogadores que jogam ao lado dele sabem como ele joga, o Atlético marcou 2 gols. E se procurasse o Renato Kaiser desde o primeiro tempo,
aqueles gols que os jogadores perderam, ele não perderia. Tanto que na bola que ele finalizou no primeiro tempo, Fernando Miguel teve que fazer uma grande defesa, que foi a única pelo chão, e ela chegou mascada ainda. E o Renato Kaiser fica com a nota 10, ele foi substituído pelo Yuri, o glorioso Yuri, esse sim, vai ficar com a nota 3, e esse rapaz não tem futebol para entrar no time do Atlético. Não adianta o técnico Wagner Mancini insistir. O rapaz não acrescenta nada, é um a menos. E hoje, mais uma vez, foi assim. O Ferrarese fez um bom primeiro tempo, participou bem, perdeu o gol, mas participou bem do primeiro tempo, fica com 7, entrou no lugar dele o Everton Felipe vai ficar com a nota 3. O Wagner Mancini vai ficar com a nota 8, embora ele tenha cometido 3 erros das alterações, colocar o Oliveira no lugar do Chico, colocar o Everton Felipe no jogo no lugar do Ferrarese, colocar o Yuri no lugar do Renato Kaiser, definitivamente eu não concordo com isso. Mas ele ganhou o jogo. E o time hoje teve uma coisa que não estava tendo: organização tática. Hoje, o Mateuzinho não entrou para marcar o lateral direito do time, a lateral esquerdo do time adversário. Ele entrou para criar, que é isso que ele sabe fazer. Hoje, quando entrou no time o Matheus Vargas, ele teve a oportunidade não só de marcar o segundo volante do time adversário, mas também de fazer o que ele sabe, distribuir o jogo. Então hoje, você não viu camisa 10 do Atlético dando combate na cabeça da área, como aconteceu com o Jorginho naquele jogo contra o Ceará, em que ele é driblado, porque o Jorginho nunca vai ser um médio volante. Não é só com o Wagner Mancini, não, nem com o Guardiola. Então, aí ele é driblado, o Ceará faz o segundo gol e ele é atacado do time. Um time que o Everton Felipe era titular, que o William Maranhão chegou a ser titular, que o Yuri era titular. Então é claro que ele tem razão com relação à história dele do time. Isso aí eu não vou mudar a minha opinião, não. Mas Wagner Mancini ficou a nota 8, porque hoje ele organizou o time, ele não inventou de colocar jogadores criativos para marcar, ele colocou os criativos para criar, ele não inventou de insistir com jogadores que não rendem, ele não colocou o William Maranhão em campo hoje, então ele já avançou muito. Não foi só o elenco atleticano que avançou, não. O técnico do Atlético avançou muito. O torcedor às vezes não vê esse detalhe, a gente tem que ver. Então, os torcedores às vezes não percebem. Quero tirar o jogador do time. Então ele é canhoto, eu vou pôr para jogar do lado direito. Ele é armador, eu vou ir para marcar. Então, essas coisas a gente percebe. Eu não gosto de gente que age assim, não. Eu sou bem assumido. E hoje ele fez um trabalho bom, e por isso ele merece elogio. Se fizer um trabalho ruim, será criticado. Vai ficar com a nota 8. Quero dar uma nota boa, sabe para quem, o Rafael? Para o Everton Roberto Box. Fez uma arbitragem, normalmente eu não gosto dele apitando, não. Fez uma arbitragem tranquila, soube ver, ouvir o VAR nas 2 vezes, muito bem anulado, foi o VAR que ajudou, mas muito bem anulado o gol do Cano, e a expulsão do jogador Bruno Gomes também, que ele dá um tapa no Ferrarese, ele não marcou a falta, ele deixou o lance correr, mas quando o VAR chamou, ele prontamente foi lá, viu, e expulsou o jogador do Vasco da Gama. Também esteve bem o Weber hoje, ele não ficou com aquela invenção de correr para lá e para cá, e ficar picotando o jogo, nada disso, mas também não apitou com regras dele. O que foi falta ele marcou, o que foi lateral ele marcou, e ele não inverteu nenhum lance que eu tenha visto. Normalmente ele inverte muito lance, então vai ficar com a nota 8, e os 2 auxiliares também com nota 8. Valeu, Kleber Ferreira. Um abraço, boa noite.